mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor. Ó Jesus, amigo, sou feliz em estar aqui. Queridos amigos e irmãos, mais uma vez aqui estamos com o programa Espírita Amor e Caridade, pedindo licença naturalmente para entrar nos lares dos nossos irmãos com o estudo do Evangelho de Jesus, à luz dessa doutrina que nos dá a certeza absoluta da imortalidade da alma e da reencarnação. E hoje, mais uma vez aqui conosco, nossas duas irmãs queridas, Maria Antônia, professora, Marilza, igualmente professora, e estudiosas, como todos nós, né? Somos do Evangelho de Jesus, buscando entender e compreender e trazer para os dias atuais, né? Porque Jesus é para sempre. Falou para sempre, né? Para sempre. Então, é o momento em que nós debruçamos sobre os seus ensinamentos e hoje daremos continuidade ao estudo sobre a prece, que é muito importante a gente saber como se colocar perante o nosso Criador, perante Jesus e para buscarmos auxílio, né? E sempre temos essa necessidade, esta carência, naturalmente devido ao nosso estado evolutivo, né, que nos encontramos. Então, nós agora inicialmente, como sempre, nós lemos uma página desta obra, Minutos de Sabedoria, do professor Carlos Torres Pastorino, para a nossa reflexão inicial. E a página é a de número 120. Não repise suas dificuldades e dores, porque isso prejudica a sua saúde, provoca enfermidades. Não dê a seu corpo alimentos nocivos, dê pensamentos negativos. Fale sempre de saúde e riqueza, de progresso e vitória. Diga sempre, a força de Deus habita dentro de mim. Olha aí que pensamento positivo, né? Então diga sempre, a força de Deus habita dentro de mim. Assim, os bons pensamentos produzem frutos de alegria e aumentam a felicidade cada dia mais. A palavra do homem é responsável pelo estado de sua saúde física. Tudo é o pensamento, né? É a força de como nós pensamos, ligado, naturalmente, ao estudo que faremos hoje sobre a prece. E agora, meus irmãos, inicialmente, nós, assim, a todos aqueles que querem nos acompanhar nesse momento, que queiram nos acompanhar, é o momento de evocarmos Jesus, já que hoje o estudo, mais uma vez, é sobre a prece. Esse mecanismo do pensamento, de naturalmente sintonizarmos com o Mestre Divino, Jesus, o representante maior na Terra, junto a nós, do amor divino. E assim, nós sempre buscamos a sua presença entre nós, nos conectando, nos sintonizando com esta força amorosa de amor incondicional, para que Ele, nesse momento, possa nos iluminar, nos fortalecer e abrir nossas mentes, nossos corações, para o entendimento do Evangelho que Ele nos legou.
juntos com essa espiritualidade aqui presente, já desde agora agradecidos por essa oportunidade concedida, em primeiro lugar, pelo Deus Pai, nosso Criador, o Criador de todas as coisas, e do Mestre Jesus querido. Assim, que essa espiritualidade amiga nos inspire, nos intua, e que o amor do Cristo permaneça em nossos corações, agora e sempre. Graças a Deus. E assim, meus irmãos, como já dissemos, dando continuidade ao estudo, hoje nós vamos abordar, porque tem pessoas que oram de maneira tão diferente, dentro da cultura, da própria cultura, né, de certos países, de certas religiões. Então, cada um tem a sua forma, não é isso? De se conectar, de se sintonizar com o Criador. E Kardec, brilhantemente, né, pegando aqui essas duas passagens que eu vou até ler, que se encontram no Evangelho, e ele nos orienta, né, aqui, se existe uma maneira, uma forma perfeita, não é, de nós buscarmos o Senhor. E se encontra essas duas passagens, que eu vou reler, porque nós já lemos na aula passada, no estudo, mas para aqueles que não assistiram o programa anterior, para poder, quem quiser consultar, não é, no Evangelho de Jesus, possa fazê-lo. Bom, e quando orais, Jesus diz, não haveis de ser como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos dos homens. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a porta. Ora teu pai em secreto. E teu pai, que vê o que se passa em secreto, te dará a paga. E quando orais, novamente, aqui Jesus continua, quando orais, não falais muito, como os gentios, pois cuidam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não queirais, portanto, parecer-vos com eles, que vosso Pai sabe que vos é necessário, primeiro, que lhe o peçais. Então, esta passagem, né, comentamos ela também, né, no estudo anterior, e se encontra em Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 8. E mais um trechinho, para a gente entrar no comentário. Mas quando outra passagem do Evangelho, que se encontra essa em Marcos. Mas quando vos puserdes em oração, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, para que também vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe vossos pecados. Porque se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não há de perdoar vossos pecados. Como eu disse, esta passagem encontra-se lá em Marcos, capítulo 11, versículos de 25 a 26. E agora, o nosso tema de hoje é o modo de orar. Então, Kardec, já aqui, nos seus comentários, ele diz assim, começa pelo dever, para que já vocês possam comentar. O primeiro dever do homem, o ato primacial que lhe há de assinalar a volta diária à vida ativa, que significa depois do sono, do descanso físico, para abrir o dia. O né? recomeço da vida. Não é isso, né? É a prece. Todos devem pedir, aí ele fala assim, mas quão poucos o sabem fazer? Ele já está chamando aqui a atenção. Porque o que importa ao Senhor, o que importa a Deus, ouvir frases
que dizeis mecanicamente que vos são habituais, que só por dever proferis, e que, como todos os deveres, vos são penosas. É um questionamento que ele coloca. Então, ele já dá uma dica aqui, não é? Bom, eu não vou falar, vocês é que comentem. Pronto, a dica que vocês vão dizer. Então, vamos lá. O título, então, é o modo de orar que nós vamos hoje abordar. Para iniciarmos a nossa conversa, nós gostaríamos de falar de que religião é um núcleo onde as pessoas se associam para absorver pensamentos iguais. Então, eu faço parte de determinada religião porque o pensamento religioso contribui para aquilo que eu já penso. Então, é a minha relação com as outras pessoas. A fé é a relação minha comigo mesma. Eu tenho fé naquilo em que a religião me ensina. Então, é a minha relação a partir desse núcleo maior que vai conduzir a minha vida, né? Então, é nisso que eu creio. Então, eu faço da minha vida o que está pautado no que esse núcleo determina. Mas vamos um pouco além e adentramos na questão da religiosidade. A religiosidade é diferente da fé e da religião, porque a minha religiosidade é o meu colóquio, o meu mergulho no Deus que eu acredito. Então, sou eu com Deus. Por isso Jesus fala, né? Quando fordes orar, diz ao Pai, entra no teu quarto e fecha a porta. Ora, sabemos que não é a porta física. Não é o quarto físico. Não, é o teu interior. É nesse mergulho da religiosidade que eu vou abrir-me para dialogar com o Pai que habita dentro de mim. Nos estágios iniciais, conforme nós já falamos aqui, acreditávamos primeiro em um Deus mitológico, depois num Deus personificado, né, como um velhinho de barbas brancas. Hoje, essas figuras fazem parte do nosso passado, porque já amadurecemos o suficiente para saber que Deus está em toda a sua criação. Tudo que é criado é a presença de Deus. Então, nós somos aqui a representatividade do amor de Deus. Nosso corpo, nosso espírito, tudo que nos cerca é a representatividade da criação divina. Então, por isso que Jesus fala, né? Quando fordes orar, não faça como os fariseus, como os gentios, que acham que Deus vai ouvir a imensidão de palavras, ou como Deus está fora, quanto mais alto eu falar, quanto mais eu gritar na minha oração, Deus vai ouvir. Quanto mais alto eu me posicionar em algum lugar, a uma altitude maior, né? A pessoa às vezes acredita que Deus, que vai estar mais perto de Deus por isso. E como aprendemos que Deus está em nós, como nós estamos em Deus, com um exemplo claríssimo que nós recebemos, né, de Emmanuel, Deus é como se fosse um grande oceano. E nós, peixinhos, né? Que mergulha nesse oceano, né? Então, estamos passeando. Eu não preciso
ficar orando para Deus, porque Deus sabe tudo de mim. Deus sabe a minha trajetória divina. Mas por que oramos? Porque está lá na lei de adoração, a gratidão, o amor que desenvolvemos por esse ser, vamos colocar assim, porque nós ainda não conseguimos entender o que seja Deus. Não temos palavras. Não temos. Só temos um sentimento. Eu só sei que eu amo Deus. Isso está claro dentro de mim, né? Eu sinto uma gratidão a partir desse conhecimento, de saber que um dia eu fui criada por esse amor. Então, eu oro a Deus como sinônimo de gratidão por um dia eu ter sido criada. E aqui estou experienciando a minha trajetória evolutiva. Então, conforme Kardec diz, por que devemos orar ao amanhecer? Porque viemos durante o sono das experiências no mundo espiritual. Porque vigília e sono são os lados não opostos, mas os lados consequentes da nossa vida. Quando estamos acordados, estamos fazendo parte, né? A verdade é que o das espírito vidas da não relação. dorme. Sim, o espírito. Nós somos espíritos, né? Então, o espírito que somos nós, o corpo adormece, descansa. Mas é o momento que há aquele afrouxamento, isso, né, do espírito que habita o corpo. E aí vamos para o mundo do mundo espiritual. Então, por que orar quando acordamos? Para entrarmos em comunhão, em sintonia com as esferas superiores, né? O pensamento dos amigos, dos nossos anjos guardiões, das nossas vidas de relação. Assim que acordamos, nada fazer, os espíritos superiores nos ensinam, nada fazer sem a inspiração divina. Né? Assim sem que se tenha pedido a inspiração de Deus, o amparo. Assim como ao deitarmos, devemos orar solicitando a ajuda necessária, porque vamos deixar o corpo físico e vamos para o plano espiritual. E eu vou mais ainda além, né? Seguindo os ensinamentos de Jesus. Jesus não parava para orar. E ele era um judeu, né? Que tinha por definição ler a Torá todos os dias, desde pequenininho. Mas o importante é que ele conhecia a Torá, ele citava os trechos, conhecia tudo. Tudo. Aos 12 anos ele deu uma aula lá para os sacerdotes do templo. Porque o judeu, desde a primeira infância, eles eram obrigados a estudar a Torá. Então, Jesus, como judeu, participando daquela comunidade, ele também fazia. Mas Jesus vivia em oração. Ele não parava para orar nas sinagogas, para orar na praça pública. Em alguns momentos ele se recolhia, que era necessário, para se afastar justamente da do multidão. Mas recolher é meditar. Pois é, para ele poder aclarar, né, as ideias, sair do burburinho. É o que nós aprendemos. Há outras culturas que têm isso muito desenvolvido, né? Os budistas, os shintoístas, as seitas orientais têm isso desenvolvido. Nós aqui, orientais, não temos esse hábito que, infelizmente, a gente diz. Porque deveríamos, né, em boa parte do nosso tempo, meditar, entrar em comunicação com o bem. Você acabou de citar que Jesus disse o quê? Entrai no teu quarto e fechai a porta. É isso. É uma meditação profunda. E que podemos fazer isso. Para você justamente estar... Porque a hora que a gente ora, naquele momento de muito turbulência... muito externo. Você não consegue criar esse vínculo, isso, essa sintonia com Deus.
Porque Deus está em nós. Sim, pois é. Eu sempre digo que a nossa consciência é Deus em nós. É Deus falando em É nós. a nossa, não é? Então, Ele está em nós. E veremos aí mais à frente, que nós já estamos agora encerrando o nosso primeiro bloco, justamente sobre esta questão, não é? Da oratória, enfim, da fórmula, quer dizer, de joelhos, em pé, enfim. Essas Então, fórmulas, Juarez, desculpe, né? Não, tudo assim, bem. só complementando, essas fórmulas foram adquiridas a partir do século VI da nossa era, em que foi introduzido, né, rituais para a oração, para a contemplação de Deus. É verdade. Então, nós, no nosso próximo bloco, continuaremos a abordagem, o estudo e a explicação. Ouvimos pouco aí a Antônia. Vamos ouvir agora a Antônia no segundo Antônia, bloco. agora no segundo bloco, Sim. ela terá a oportunidade também Sim. de participar aqui com seus comentários. Então, agora nós vamos para o intervalo e retornaremos daqui a pouco ao nosso segundo bloco do programa de hoje. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato. No Mercado Teresópolis você encontra tudo o que precisa bem pertinho de você. Perfumaria, materiais de limpeza, bazar, bebidas, açougue, hortifruti e padaria com doces e salgados. Conte também com nosso serviço de disque entregas. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato. Rua Luiz Nogueira Júnior, 900, na subida do Perpétuo. Venha conhecer nossa nova loja no Teresópolis Shopping Center, segundo piso. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã, sem fins lucrativos, que tem como missão contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, fraterna e humana, através do estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, com estudos e palestras em dias e horários diversos, aulas de evangelização para crianças, jovens e adultos. Venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho. Queridos amigos, dando continuidade assim, um estudo, né, sobre a prece e o modo de orar, Kardec continua os seus comentários. Ele diz assim, que a oração deve remontar humildemente aos pés do Senhor para lembrar-lhe a vossa fraqueza, solicitar-lhe o apoio, a indulgência e a misericórdia. Deve ser profunda, Saída do âmago, do coração. uma vez que a vossa alma, subindo ao Criador, transfigurando-se como Jesus no Tabor, tornando-se alva e radiosa de esperança e de amor. Pedi-lhe, sim, facultar-vos os bens mais preciosos, benefícios da paciência e da resignação e da fé. É o que devemos pedir. Nunca digais como alguns, ele faz uma comparação, nunca digais como alguns, que não vale a pena orar, porque Deus não vos atende. Que lhe pedis na maioria das vezes? Ele faz uma o que nós pedimos a Deus na maioria das vezes? Interrogação, né? Kardec fala. Já rogaste acaso o vosso melhoramento moral? Poucas vezes. Oramos a Deus pedindo que Ele nos ajude no nosso melhoramento moral. Agora, no entanto,
Olha só o que ele coloca para nós aqui. Cuidastes de pedir quase sempre o bom sucesso dos vossos negócios terrenais. Coisas materiais, né, Antônia? Então, acho que aqui já dá para a gente, não é? Abrir esse nosso comentário, que ele já coloca aqui o que pedir a Deus. Claro que, como espíritos encarnados, nós temos necessidades materiais. Você está desempregado, pedir a Deus que nos ajude, não é? A conseguir um bom emprego. Isso tudo faz parte. Estamos aqui. Agora, também, nós já conversamos aí, né, em estudos anteriores, que não basta pedir e cruzar os braços. O que significa? Nós temos que nos ajudar. Não é isso? Espalhar o currículo pela internet. Ajuda-te, o céu te ajudará. A pessoa tem que se movimentar. Fazer a sua parte. Não é fazer isso? O esforço. É o que ele está colocando aqui. A importância... Então não é que nós não podemos pedir coisas espirituais. Pessoa que está enferma, está doente, pedir o restabelecimento da saúde. Isto. Faz parte. Isso. Agora, a maioria das vezes, Kardec aqui coloca, nós estamos sempre rogando ao Pai benefícios materiais somente, né, Antônia? Eu vou deixar com você agora. Pois é, mas o objetivo da vida foi o crescimento moral, né? Foi para isso que nós viemos. E Jesus, em tempo algum, ele nos ensinou a pedir, rogar por coisas materiais. Ele nos ensinou a rogar ao Pai o auxílio para que a gente possa se enriquecer moralmente, espiritualmente. E aprendemos com os espíritos superiores que a melhor oração é o trabalho no bem. Quando nós nos dedicamos ao nosso irmão, Jesus até deixou muito claro que, assim, dentro do Evangelho todo nós encontramos a importância de Deus e a importância da humanidade, de nós olharmos para a humanidade inteira como irmãos. Se o meu irmão está na África, em outro país e está sofrendo, eu sofro junto com ele. Eu rogo a Deus para que ele seja amparado, para que haja paz. Quer dizer, a gente, esse enriquecimento interior, né, essa luz que a gente precisa acender em nós. E Jesus, ele ensinou isso fazendo o tempo todo. Ele auxiliava pobres e ricos, necessitados, estrupiados, equivocados, ele sempre ensinando, auxiliando, para que cada um pudesse construir dentro de si essa lâmpada, essa luz interior. E a oração que ele vem nos ensinar, orai e vigiai, orar a Deus, né, entrando na sintonia, como a gente, ao querer assistir um programa de rádio, de televisão, a gente sintoniza naquele determinado canal. E aí nós vamos ouvir aquele canal, assistir aquilo que nós queremos ouvir, queremos assistir. E para falar com Deus, não precisa de palavras moldadas, estruturadas por ninguém. Bastam palavras que saiam de dentro do coração, com toda a sinceridade, com toda a unção, com todo o amor, com toda a humildade, com todo o respeito, rogando a Deus que nos auxilie. E o auxílio de Deus, a ajuda de Deus, vem sempre em forma de inspiração, para que a gente possa agir dessa ou daquela maneira, para que a gente consiga aquilo que a gente deseja. Se eu peço a Deus, meu Deus, estou desempregado, não é pecado pedir uma coisa dessas, uma coisa material, a saúde para alguém que está doente, para a gente mesmo, um emprego para quem perdeu, o auxílio para os filhos, ou para quem quer que seja coisa material que está passando por... que alguém venha auxiliar aquela pessoa, ou que eu possa auxiliar materialmente também. Isso não é errado. Nós estamos na Terra, necessitamos de coisas materiais também. Mas nós recorremos a Deus pedindo auxílio
para o nosso irmão que está em dificuldade. Eu vou em busca do meu irmão, eu olho e vejo que ele está em dificuldade. Eu vou. E o que eu fizer, se eu abraço essa tarefa de ir em busca do outro, de ir auxiliar aquele que está doente, de fazer uma oração, de levar um abraço, uma palavra amiga, isso é uma prece. Se eu vou lá, se eu auxilio, se eu vir o meu irmão que está doente na cama do hospital, na sua casa, sirva um copo d'água, ajude a dar um remédio, alimentação, passo a noite lá no hospital. Isso é uma oração. Não precisa de palavras. Como dizia São Francisco de Assis, pregai o Evangelho. Se necessário, use palavras. Porque Jesus ensinou fazendo as coisas, assistindo daqui e dali, socorrendo aos doentes, a todos, indiscriminadamente. Com o que ele fazia, ele nos deixou a lição. Ele é o nosso guia e modelo. É para nós fazermos também. Agora, não há necessidade de lugar especial, de subir em lugar mais elevado, de palavras especiais e nem de repetição. Vou rezar não sei quantas orações, um número X, porque Deus já me... Não, se eu orar uma vez com muita fé, se eu sintonizei... Jesus deixou claro, Antônio, não é pelo muito falar. Não é pelo muito falar, não é pelo muito é pelo falar. sentimento que você vai até Deus. O seu sentimento, o seu pensamento, vai até Ele. A sua vontade de ir a Ele, você vai. Você entra na sintonia e recebe naturalmente a gente sempre inspiração, usa esse termo, a intuição. ir a Ele. Ir a Ele não é ir lá longe, não. É chegar a Ele. Não é verdade. Ele está conosco, a gente sabe Isso que está dentro de nós. Na realidade, nós é que temos que nos elevar em pensamento. Quando Em pensamento, em prece, exatamente. Em pensamento, abrindo os nossos canais, não é? Sintonizado, mentalizando o bem. Não é? Nós sempre focamos Jesus. Eu sempre até aconselho a muitos que têm dificuldade, porque Deus ainda não cabe por completo dentro do nosso entendimento. Então temos certa dificuldade, mas Ele habita em nós. Quando nós oramos a Deus, por isso que não precisava, você falou muito bem, você não precisa nem proferir palavras. Só mentalizar. Você pode mentalizar, fazer aquela prece em silêncio. Elevação é a elevação de sentimentos. Elevar o sentimento. Não é que Deus esteja amor. É bom esclarecer, né? Tornar o sentimento assim, elevado, superior. Né, nós precisamos entender que nós, no momento em que nos sintonizamos, em prece, quer seja para pedir, para agradecer, né? Para louvar a esse Criador, é nós nos colocarmos na condição de pequenez que nós somos. Nós somos os filhos, nós somos as criaturas de Deus. Então, Deus é infinitamente superior a nós. Nós somos os relativos e Deus é o absoluto. Então, quando oramos, nós estamos demonstrando a superioridade do Criador e nós estamos nos apequenando diante de toda essa grandeza. Aí está o foco da oração. Deus sabe tudo? Sabe. Sabe que estamos mergulhados na lei de causa e efeito? Sabe. Mas sabe também dos propósitos que nós temos na melhoria. Por isso ele fala da pureza do coração. É Jesus falando, né? Que no momento da oração, o que vai valer é a pureza do coração. É aquilo que a gente fala assim, ó. Deus, eu estou no fundo do poço. Eu estou esparramado aqui no chão. Me ajude a sair dessa condição que eu estou.
Isso quer dizer que nós temos que ter a consciência de que sozinhos, sem a força divina, não vamos conseguir nada. E só ora aquele que se encontra, vamos colocar assim, na situação de dificuldade. Normalmente pensamos em Deus e orar quando estamos passando pelas aflições. Isso. Nunca, quase não se vê ninguém fazendo oração na hora da Porque alegria. ainda somos relativos. Não, ainda estamos na relatividade. Só lembramos do divino, da divindade de Deus, quando estamos em momentos difíceis. Porque quando está tudo calmo e sereno, nós não nos lembramos. E muitos, graças a Deus. muitos se acham até que nem precisa de Deus, né? Mas por isso que nos momentos das provações é que temos que mergulhar nessa lei de adoração, né? Quando nós nos predispomos a interiorizar a grandeza desse Criador, é que a gente vai estar frente a frente. É aquilo que Jesus ensinou, né? A orar, Pai nosso, que estás nos céus. O que Jesus quis dizer com essa frase? Nós vamos falar depois. Mas é por isso, através da oração, né? Através do bem, da oração, através do amor ao próximo, o amor ao seu irmão, que Jesus dizia, eu e o Pai somos um. Porque ele vivia em plena sintonia com Deus, em plena sintonia, em plena união. Ele sabia. Ele respirava Deus, ele né? sabia o que Deus queria, a vontade de Deus, qual era. E ele veio cumprir isso. Tanto que ele, muitas pessoas identificavam em Jesus o próprio Deus. É interessante que nós já também comentamos, né, aqui, é que Jesus deixa bem claro que ele observa o saduceu e o fariseu orando. Um se exaltava, diminuía o outro e se enaltecia. Porque Jesus, então, né, o outro reconhecia a sua fragilidade. Senhor, eu sou um pecador. A humildade, olha a humildade, se referiu. Né? Então, a prece desse que se coloca na condição de humildade, ele diz assim, esta está sendo justificada, quer dizer, vai ser ouvida pelo Criador. O outro se exaltava, eu não sou igual a esse aí, não, eu sou melhor. Não é? E assim se colocando, se exaltando. E ele coloca aquele que se exaltar será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Essa é a frase dele que coloca bem esse sentido. Então, aquela condição realmente que você falou, de pequenez, de saber a nossa condição. Tirar as máscaras conforme a psicologia junguiana ensina, né? Diante do Criador. E ele, com certeza, ele vai ouvir. E importante, atender de acordo com as necessidades e o merecimento. Nós vamos comentar isso mais um pouquinho. Às vezes nós recebemos até por acréscimo. Aí entra a misericórdia divina. É a misericórdia divina agindo em nós. Gente, estamos aqui encerrando o nosso segundo bloco. Retornaremos daqui a pouco com o nosso terceiro e último bloco do programa de hoje. Tempero da Serra Restaurante Self-Service, funcionando de segunda a domingo, das 11 da manhã às 3:30 da tarde, com um cardápio variado. Tempero da Serra Disque Entregas, telefone 99186-9088 e 99811-1688, Rua José do Patrocínio 322, no bairro de São Pedro. Tempero da Serra.
Mercado Flor de Teresópolis, Rede Que Barato. No Mercado Flor de Teresópolis, você encontra tudo o que precisa bem pertinho de sua casa. Lanchonete, padaria, açougue e bebidas em geral. Aproveite e confira também as ofertas em frutas, legumes e hortaliças. Pague suas contas e faça saques com total comodidade. E venha conhecer nossa seção com artigos de papelaria, perfumaria e bazar. Preço baixo e bom atendimento é na Rede Que Barato. Queridos amigos, irmãos, retornando assim ao nosso terceiro e último bloco do programa de hoje, em que o nosso estudo está desenvolvendo o tema da prece, em relação à prece. Tá? E a orientação que Jesus nos deixou no seu Evangelho, né? De como nos devemos nos portar nesse momento de direcionar o nosso pensamento ao Criador. E Kardec, ele vem fazendo alguns comentários a respeito justamente disso, o modo de orar, e ele diz assim para nós: os espíritos sempre disseram, os espíritos superiores sempre disseram que a forma nada vale e o que o pensamento é tudo. Nós já comentamos aqui. Cada um deve pedir conforme as suas convicções e do modo que mais o impressione, que ele se sinta melhor nesse diálogo com o Criador. Um bom pensamento vale mais que numerosas palavras de que não participe o coração. Muito importante. E mais à frente. O Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos religiosos, quando elas sejam partidas do coração, que não dos lábios, mecanicamente. Porque às vezes, né, Antônia e Marius, a gente está orando nos momentos de aflição e tal, a gente faz aquelas preces que estamos acostumados a fazer, não é? Mas sem sentir as palavras. Sem sentir realmente. É preciso sentir cada palavra que a gente emite direcionada. É isso que Kardec está dizendo aqui. Nós reconhecemos como as boas preces de todos os cultos, quando elas sejam partidas do coração e não somente dos lábios. Não impõe, a doutrina espírita não impõe nenhuma fórmula, nem condena alguma, condena nada. Deus é demasiado bom para não repulsar a voz que lhe implora ou canta louvores, sabendo quando faz desta ou daquela maneira. Diz aqui Kardec, quem condenasse as preces que não constasse do seu formulário provaria desconhecer a grandeza de Deus. Supor que Deus se restrinja a uma fórmula é emprestar-lhe a mesquinhez e as paixões da humanidade. Ora, a principal qualidade da prece, também ele fala sobre a qualidade, é ser clara, simples e concisa, sem uma fraseologia inútil, nem esse luxo de epitetos que não passam de lantejoulas. Então, ele nos orienta que as nossas palavras, né, que sejam ditas de uma forma simples. Até porque... De uma maneira simples. Não é? Então, é uma conversa, é um diálogo. Eu li aqui sobre a prece do Zé, que chegava na igreja, ele só dizia, tirava o chapéu, Senhor, Jesus, eu sou o Zé, eu vim te visitar, eu estou aqui. Pronto. Mas falava o quê? De coração, simplicidade. Então, nós vemos aqui que respeitamos, ele deixa bem claro no Espiritismo, todas as formas. Até porque as preces, elas traduzem o sentimento das pessoas. E o sentimento é o resultado
da compreensão de cada um. Por isso que não podemos tolir ou censurar as fórmulas ou o que as pessoas oram, porque cada um está fazendo dentro da sua compreensão diante do Criador. Sabemos que a natureza humana segue um processo gradativo de compreensão. Se cada um está num grau próprio de absorver e de expandir conhecimentos. Para uns é necessário as preces lidas, para outros não. Vamos colocar, para os nossos irmãos indígenas, o culto das orações que eles fazem é a representação do conhecimento que eles têm. Para outros, outras formas. Mas o que a doutrina espírita vem esclarecer é que, para além das formas, das palavras, não deve haver decoreba. Porque decorar as coisas é só falar da boca para fora. E o que o São Luís, Santo Agostinho e tantos outros que nos trouxeram essas mensagens, nos chama a atenção que o que vale é o sentimento, né? Eu posso usar de muitas palavras, mas elas estão traduzindo o que está dentro da minha alma? Ou elas traduzem apenas verbalizações que nada significam? Ou eu posso usar uma única palavra, mas essa única palavra representa todo o meu amor, todo o meu sentimento. É a história do Zé. Do Zé. É isso aí. Quem for, dentro de suas religiões, formalizar orações prontas, que interprete, sinta as palavras, não fazer isso mecanicamente, falando e prestando atenção em outra coisa, mas sentindo cada palavra dirigida a Deus, dirigida à sabedoria divina, sentindo. Sei decorar desta oração, como a gente faz com o Pai Nosso. A gente tem aquele conhecimento das letras, né? Mas a gente pronuncia com o coração, com o sentimento. E assim as demais preces que as pessoas fazem, da mesma forma, que seja sentidas, que sejam sentidas as palavras. Até porque quando sentimos, emitimos emoções, essas emoções saem de nós em forma de ondas vibratórias. E sabemos que vivemos mergulhados em ondas, né? Em vibração. Somos magnéticos. E então, é como jogar uma pedra num lago. Vai fazer várias ondas. Se emitimos sentimentos, as ondas vão se espargindo até se encontrar com outras ondas e assim sucessivamente. Então, eu costumo falar, quando eu oro, o universo me responde, porque o sentimento vai promovendo ondas e essas ondas vão se encontrando com outras ondas e outras ondas até chegar no infinito do espaço, né? É importante a gente deixar claro aqui que as preces decoradas não tenham valor. Ninguém está dizendo isso aqui. Uma Ave Maria, um Pai Nosso, sentida conforme... E olha, diz que a prece e são nossa, orações belas. ela é mais sentida quando estamos nos momentos de aflição mesmo. Quando a gente se debruça diante da nossa dificuldade e quando as lágrimas realmente escorrem.
porque a gente vai sentir aquela conexão maior com o Criador. Então, se nós nos recolhemos, conforme Jesus nos orientou, não é? Em nosso quarto mental, o interior, não é? E assim falamos do íntimo do coração, Senhor, não é? Elevando o pensamento, aqui estou eu, seu filho, buscando a tua orientação, teu auxílio, o teu amor. Sei ainda das minhas fraquezas, da minha fragilidade. Primeiro, essa é a condição. Você sentir a palavra e também na prece decorada. Ela tem o seu devido valor. Ele falou, a maneira da gente louvar o Criador, de adorar a Deus, conforme a Marilza já falou, não existe nenhuma fórmula, nenhuma receita, essa aqui é que é a certa. Não é isso. Não existe isso. E também... Se você rezar, essa vai acontecer isso e isso. E assim, Antônia? Não é isso. Na realidade, devemos orar somente dentro dos templos ou buscar só os templos? De forma onde, como orar. E quando devemos orar? Olha com só, vocês aí. É muito importante ir ao templo, ir à sua casa religiosa, naturalmente muito importante. Mas não é só lá que nós devemos elevar o nosso pensamento em preces a Deus. O local é onde estivermos. Onde estivermos. A hora e sentimos do dia, necessidade. Sentimos necessidade. Eleva o pensamento em oração. A hora do dia é qualquer hora. Do dia, da noite. Precisa estar de joelhos. Todos os dias do ano. Todos os dias do ano. Todas as horas do dia. Não há necessidade de estarmos ajoelhados ou de pé. Podemos estar deitados, mas estamos aflitos ou estamos agradecidos a Deus, mas cansados. Estamos deitados para dormir. Vou fazer a minha oração deitada. Mas o meu pensamento vai a Ele, eleva-se. O meu pensamento se eleva a Deus. Então não há fórmulas mágicas, nem lugares mágicos. Sabemos que se estamos num ambiente religioso onde muitas pessoas oram com a mesma intenção, focadas no mesmo objetivo, naturalmente os espíritos superiores nos ensinam que esta oração tem uma força imensamente grande. Mas se estamos todos com o mesmo objetivo. Mas não adianta estarmos... Pensamento harmônico. Harmônico. Se estamos pedindo pela paz, se estamos pedindo pelos nossos irmãos que sofreram dificuldades em outro país, vamos combinar, orarmos juntos em determinado horário. Muita força, vibrações iguais, muito harmônicas. Agora, não adianta uma multidão se orar sem vibração, sem sentimento. No entanto... Por isso que Jesus falou, onde uma ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome. Duas ou mais... Eu aí estarei. Se estiver, exatamente. Comunhão de pensamento. Não há uma multidão, mas há 2 ou 1 ou 3 com pensamento elevado. Esta oração talvez tenha mais força do que 100 pessoas em oração, se for uma oração vazia, sem sentimentos. Né? E nós sabemos, né, e mesmo nas nossas casas espíritas, dentro dos templos católicos e religiosos, evangélicos, todos, se a pessoa está ali somente em corpo, se o pastor, o padre, o espírita lá, quem estiver dirigindo, né, e fazendo a prece, se as pessoas que estão ali não sintonizar naquele instante, naquele momento da prece, às vezes, qual é o efeito que vai ter desta prece? A pessoa está ali em corpo, mas não está em espírito. Quantas vezes nós estamos no templo, está se passando lá, né, o louvor, o culto,
Nós aqui, a palestra, o estudo, enfim, nós estamos tão... Voando, Não adianta. né? Voando. Não é, Antônio? Não podemos. Às vezes a gente está longe dali. Então, quando a gente diz o sentir, né, o âmago... Concentra a tua atenção e o teu sentimento. Se eu estiver orando para alguém... mas fulano está tão longe, mora tão longe, mas está tão necessitado. Se eu entrar no meu quarto interior, no meu templo interior, e elevando o meu sentimento, a minha vibração, o meu pensamento, rogando a Deus auxílio para aquela pessoa, a pessoa vai receber essa luz, essa oração. Na mesma sintonia. Se ela estiver na mesma Olha, meus sintonia. irmãos, estamos caminhando para o término do nosso programa de hoje. E Jesus nos orientou em seu Evangelho que buscássemos sempre o Criador. E que ele se colocou à disposição, como esse grande intermediário, podemos dizer assim, que é a representação máxima de Deus aqui na Terra, Jesus. Então, todos nós recorremos a ele, todos os dias, todos os momentos. E ele disse assim, tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, olha, ele vos concederá. E nos concede, sim. Mas é preciso nos colocarmos nesta condição, qual seja, de humildade, de simplicidade, nesse diálogo franco, porque Deus, como aqui já foi comentado, Ele sabe das nossas necessidades antes de pedirmos. Mas esse ato de louvor, de buscar, é o que Ele deseja de nós, que é esse ato de humildade, de simplicidade. E a humildade, nós sabemos, que é a virtude que abre as portas para a conquista das outras. Sem a humildade, teremos dificuldade de absorver, compreender as outras. Juarez, lembrei de uma cançãozinha que a gente canta com as crianças. Vou falar rapidinho. A gente canta na evangelização. A prece é uma luzinha que acendemos em nossa caminhada. Em prece vou seguindo o meu caminho, sem perder os caminhos da jornada. Os problemas são difíceis, não se acabam, mas a prece nos aquece o coração. Vou seguindo paciente na esperança, hei de encontrar uma boa solução. A gente pede e Deus nos inspira e a gente encontra a solução. E então, para encerrarmos e passar para a nossa irmã, que irá fazer a nossa prece de hoje, de agradecimento, uma mensagem grande de Santo Agostinho, mas só vou ler um trecho que é profundo e bem conhecido de nós. A prece é o orvalho divino que arrefece o fogo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos guia pelo caminho conducente ao Senhor. No recolhimento e na solidão estais com Deus. Para vós não há mais mistérios, tudo vos foi desvelado. Então a prece é este mecanismo que nos traz muitas vezes a suavidade, a serenidade, o equilíbrio e nunca ficamos sem respostas. Precisamos sempre sim compreender e entender a resposta divina, porque sempre ela vem. Não necessariamente como desejamos, mas ela vem sempre visando o nosso bem, o nosso progresso espiritual. E assim, meus irmãos, nos despedimos mais uma vez do nosso programa. Espero que os companheiros tenham também compreendido, como nós aprendemos um pouquinho mais, da necessidade que temos sempre de buscarmos o auxílio do plano espiritual, o auxílio divino, para não cairmos em tentação. E agora a nossa querida vai fazer a nossa prece hoje. Marilza. Vamos enviar aquele abraço para a nossa querida ouvinte, Ilzenir Paixão,
que nos assiste, Que bom. que é a nossa Um abraço. ouvinte. Um abraço, Eusenia. Um abraço, Muita Eusenia. felicidade. E que oremos sempre. Relembrando, né? Nós, nesse momento que vamos fortalecer nossos pensamentos no momento da oração, me vem à mente uma mulher incomparável, Maria, a mãe do Senhor. Na sua grandeza, apesar de ser humilde, que recebeu como filho o Mestre Divino. E uma prece que nos foi dita quando o Gabriel, o Espírito iluminado, que diante desta grande mulher anuncia a vinda do Messias. São preces, mas que ao sair de nossa boca, sai com a vibração que vai envolver todos os lares que nos assistem, aos nossos companheiros, para que eles se sintam revigorados, revitalizados e que nunca percam a sua fé, a sua esperança. Porque tudo passa, só não passa Jesus, esse Espírito que nos aguarda, que nos recebe com um sorriso largo e doce. E o Gabriel, o nosso anjo querido, que para nós é um Espírito iluminado, diz assim: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita tu és entre todas as mulheres. Bendito é o fruto que do vosso ventre nascerá. Santa, santa que tu és, ó Maria, Mãe de Jesus, roga a Deus por nós, que estamos ainda aqui sobre esta face terrena. E ore, Senhora, Mãe Nossa, juntamente com seu Filho, o diretor espiritual do planeta Terra, a quem nos curvamos na nossa pequenina humildade. Que seja feita, Senhor, conforme as diretrizes do nosso planeta. Solicitamos a ajuda, a paz, a harmonia para todos nós. Muita paz. Com o Evangelho a anunciar, aprenderemos a amar. Com a paz em nossos corações e a vontade que nos faz seguir, poderemos encontrar o que um dia o nosso Pai então nos ensinou, que do amor renasceremos, que do amor renasceremos.